Oi, e aí? Eu sou Sirius, e hoje vamos falar sobre O Livro do Drácula. Se você gosta de histórias sombrias, vampiros clássicos, literatura que marcou gerações, já fique aqui comigo porque este livro é simplesmente um dos mais importantes da história do terror. Drácula foi escrito por Bram Stoker e publicado em 1897 no final da Era Vitoriana. Ele não foi o primeiro livro sobre vampiros, mas foi o responsável por criar praticamente tudo que a gente associa aos vampiros até os dias de hoje. Antes dele, os vampiros eram mais parecidos com lendas folclóricas, contos de terror passado entre os camponeses. Depois de Drácula, eles se tornaram criaturas inteligentes, aristocráticas, perigosas e aterrorizantes. As histórias se passavam praticamente entre a Transilvânia, no leste da Europa, e a Inglaterra, trazendo esse contraste entre o antigo e o moderno, supersticioso e o científico. O livro começa com Jonathan Harker, um jovem advogado inglês, que viaja até Transilvânia para ajudar um nobre chamado Conde Drácula a comprar propriedades em Londres. Mas, logo de início, o clima é bem estranho. Aldeões assustados, símbolos religiosos, avisos para ele não seguir viagem. Quando Jonathan chega ao castelo, tudo fica ainda mais perturbador. Drácula é educado, mas frio. Parece só noite, não se reflete no espelho e o castelo parece vivo. Vivo até demais. E aos poucos Jonathan percebe que está preso com o Conde. E que o Conde não é humano. É uma criatura vil. Uma criatura fria. Uma criatura que ele nunca viu em toda a sua vida. E logo ao perambular pelo castelo, ele descobre as noivas vampiras. Vê Drácula rastejando pelas paredes e entende que está lidando com algo antigo e mortal. Antes de continuar a história de como Harker encontrou os vampiros pela primeira vez, eu devo aproveitar um momento para pedir que você se inscreva no canal e deixe o like, porque isso ajuda demais o vídeo e chegar para muito mais gente que curte livros, terror e fantasia. Bom, vamos voltar para a história, vamos? Ao mesmo tempo, na Inglaterra, acompanhamos a adorável Lucy com sua amiga Mina Murray, que por sinal é noiva de Jonathan. Lucy começa a ficar muito doente de forma muito estranha. Fica pálida, perde sangue e piora durante a noite. Casos tão misteriosos que foram obrigados a chamar um personagem muito icônico, que é aí que é a entrada de um dos personagens mais importantes desse livro, o Professor Van Helsing, que percebe que aquilo não é uma doença comum, é o vampirismo. Mesmo com transfusões de sangue e tentativas desesperadas, Lucy acaba morrendo. E logo após sua morte, retorna como vampira sanguinária, que não distingue as pessoas que ela ajudou um dia, chegando a atacar até mesmo crianças. Essa parte é pesada, muito triste e muito simbólica no livro. Para libertar Lucy, o grupo precisa enfrentar e destruir aquilo que ela havia se tornado. A doce mulher que havia não existia mais. Só tinha aquele monstro cruel, que mostra como o livro mistura terror com a própria tragédia. Claro, não podemos nos esquecer do Conde Drácula, que se estabelece em Londres. Aí, a partir desse momento, o livro vira uma caça a um monstro. Um grupo formado por Jonathan, Mina e Van Helsing, e aliás, outros aliados que são muito importantes pro livro, diga-se de passagem, passa a investigar caixões, propriedades e pistas deixadas pelo Conde. Bom, de forma até que astuta. Drácula não é só força bruta, é inteligência, manipulador e estratégico. Mina acaba sendo parcialmente corrompida por ele, criando uma conexão mental entre os dois, fazendo com que ela fosse quase uma serva dele. Mas por sua força de vontade, Mina consegue, bom, mais ou menos, lidar com Drácula. Mas isso ajuda, pois essa ligação ajuda o grupo a rastrear Drácula de volta à Transilvânia, onde começa um confronto final entre eles.
No desfecho final, Drácula finalmente é destruído, e Mina é salva antes de se tornar uma vampira por completo. O livro termina com uma sensação de alívio, mas também com uma reflexão. Drácula não fala só de monstros, mas de medo do desconhecido, da perda de controle e na luta entre a fé e a ciência, e dos limites da humanidade. É um livro mais psicológico do que sangrento, e muito mais profundo do que parece à primeira vista. Drácula de Bram Stoker é um clássico que atravessou séculos e continua influenciando livros, filmes, séries e jogos até os dias de hoje. E, sinceramente, um pouquinho mais de Drácula nunca é ruim. É bom e sempre é gratificante ver essa história sendo reutilizada e adaptada muito mais vezes do que o normal. É bom pra mim, porque eu gosto da obra. Bom, se você gostou desse vídeo, segue pra outro parecido aqui no canal. Tem mais conteúdo sobre livros, histórias sombrias, histórias não tão sombrias, mundos incríveis te esperando aqui. Muito obrigado por nos visitar. Te vejo na próxima. Te aguardo aqui na biblioteca. Vamos ler um próximo livro juntos e contar nossas histórias. Até o próximo. Muito obrigado.